O romance que vou ler para vocês é da autora Ruby Jensen. A Casa no Alto da Colina. Pertence à coleção de romances antigos das edições de ouro. Infelizmente, não existem novas edições. A Casa no Alto da Colina. House at River's Bend. 1975. Por Ruby Jensen. Sinopse. Joanne Dodson emocionara-se quando chegou na velha mansão da montanha, em River's Bend. Parecia inacreditável que fosse a herdeira de toda aquela propriedade. No entanto, no primeiro contato que tivera com o lugar, sentiu um enorme temor. E Joanne descobriria mais tarde que lhe tinha sido legada uma herança do mal. Capítulo 1. O Sr. Pierce dissera que a casa ficava no vale, a apenas 11 quilômetros da rodovia, mas para Joanne a distância parecia bem maior. Em seu pequeno carro, ela seguia o homem no automóvel grande e algumas vezes a poeira era tanta que obscurecia tudo. Então, Joanne diminuía a marcha, porém não ousava perder o outro veículo de vista, pois, sendo uma estrada que serpenteava através das árvores, como uma corda atirada descuidadamente, com desvios aqui e ali, como se trechos dela estivessem inacabados, sem casas à vista, era como se tivessem deixado a civilização, e ela não queria perder-se nos bosques. Raramente ela olhava ao redor, e, quando o fazia, era num rápido movimento. A paisagem era sempre a mesma, árvores escuras e sem folhas, alcançando a estrada com seus galhos antigos. No verão, a estrada estreita ficaria totalmente coberta e ladeada pela folhagem. Agora tinha a aparência de uma jaula de madeira. Além dos ramos negros, crescia o verde escuro das florestas de pinheiros. De repente, o carro que ia à frente virou para a direita, entrando na sombra das árvores. A poeira desapareceu quando a estrada ficou coberta por folhas de pinheiros, e ela viu a muralha de pedra escondida em alguns lugares pela era perene, e o portão em arco com a tabuleta indistinta. River's Bend. Deve ser aqui, pensou ela, enquanto girava o volante, atravessando o portão coberto de era. A princípio parecia não haver mais do que uma infindável montanha de pinheiros. Depois viu a casa. Mergulhada entre os pinheiros, era quase invisível. Parecia ter sido construída com troncos, escurecidos com o tempo. Por alguma razão desconhecida, ela imaginara uma casa com colunas brancas e uma varanda, como uma mansão do sudeste. Inclinou-se sobre o volante. Havia o pátio, que ele chamara de varanda, cercando todo o lado direito da casa, ao menos até onde ela podia ver, somente sob o segundo andar como a aba de um chapéu. Mas a visão não era bonita. Ao contrário, a casa era a casa mais feia que ela já vira. Bem, falou em voz alta para o carro ocioso, rindo pelo contraste entre seus sonhos e a realidade. Ao menos é uma casa, e bastante grande também. Joanne avançou com o carro e estacionou atrás do outro veículo. Viu então que a casa parecia ter sido construída no fim do mundo, porque não havia coisa alguma atrás dela, com exceção do espaço aberto. Esta era a razão para sua localização especial, a vista. O Sr. Pierce, da firma de advocacia Pierce & Pierce, estava de pé ao lado do seu carro, sorrindo como se houvesse criado tudo aquilo especialmente para ela. A vista é muito bonita daqui, falou. Veja. Ela aproximou-se, ficando de pé ao lado dele, e viu que havia um pátio nos fundos, com cerca de 3 metros de largura, e em seguida um penhasco com uma descida quase a prumo. A alguns trechos abaixo, encontrava-se a extremidade de um pinheiro pouco desenvolvido, que tentara encontrar terra suficiente no alto de uma encosta mais baixa. Ao longe, um rio em forma de ferradura corria através de um vale verdejante onde o gado pastava. Vários quilômetros adiante havia colinas de novo e além delas o céu era rosa e claro, com o sol brilhando abaixo do horizonte.
Sim, respondeu ela, aproximando-se da ponta da encosta. E o pôr-do-sol é bonito também. Eu não tinha percebido que a região era tão montanhosa. Os bois lá embaixo parecem cachorrinhos. Isso aqui é bem alto, não? Eu tomaria cuidado, jovem. Disse o Sr. Pierce, de uma distância prudente. Começando a cair, não haveria parada deste lado do rio. Sempre me perguntei por que o Sr. Stark não mandou construir uma cerca. Ela afastou-se da borda e olhou para a casa. Disse que está mobiliada? Está como o Sr. Stark a deixou. Apenas a governanta empacotou algumas coisas. O caseiro, o velho Tom Willis, tomou conta do lugar durante todos esses anos. Ele deve estar por perto. Eu lhe disse há alguns dias que nós encontráramos afinal a herdeira e ele prometeu preparar a casa. Tom vive a mais ou menos 1 quilômetro, descendo a estrada em direção ao rio. Mas se fosse a senhorita, eu voltaria para a cidade até decidir o que vai fazer com a casa. Estou certo de que poderíamos vendê-la. Uma casa sua, uma verdadeira casa. Sr. Pierce, eu não posso fazer isso. Se o avô do meu pai queria que ele ficasse com a casa, não posso vendê-la. Seus olhos voltaram-se para o pátio, erguendo-se para o telhado com a forma estranha de uma caixa. O sol irrompia através das nuvens naquele momento e tocava os troncos, dando-lhes uma calidez que ela não notara na fachada abrigada pelos escuros pinheiros. Nunca vivi em nenhum lugar a não ser em um pequeno apartamento da cidade. Acredito que jamais desejarei vender esta casa. Quero morar aqui, onde meu pai nasceu. O Sr. Pierce fez uma careta, como se o dia frio de março estivesse muito quente para ele. Não vai ser muito prático, enquanto a casa não estiver em condições, senhorita. A casa é aquecida por lareiras e iluminada com lampiões. Não há nem mesmo telefone. A senhorita vai viver como as pessoas viviam há 100 anos atrás. Não importa. Se meu bisavô gostava da casa deste jeito, eu também vou gostar. Acho que será bom conservá-la como ele a deixou. Mas se decidir vendê-la, Insistiu o Sr. Pierce. trataremos de tudo. Meu filho está no negócio de corretagem também. Sei que ele ficaria contente em se encarregar da venda. Bem, senhorita Stark, Dodson? Não me lembro que está acostumada ao outro nome. Preciso voltar à cidade. Gostaria que lhe mostrasse o local antes de ir? Não, não é necessário. Vou explorar a região em um dia mais quente. Muito bem. O homem suspirou. Mas se fosse minha filha, eu não gostaria que ficasse aqui sozinha. Por que não? Não é seguro? Ah, é seguro, reconheço. Apenas fica bastante longe da cidade. 11 quilômetros até a rodovia. 14 até a cidade. Tem alguma bagagem que queira que eu leve para dentro? Eu não a deixaria aqui, de forma alguma, se não soubesse que o velho Tom está em qualquer lugar aqui por perto. Ele tinha se acercado do carro de Joanne e estava tirando 3 malas do assento traseiro. De estatura média e com peso em excesso, a bagagem, que carregou de uma só vez, o fez respirar pesado e interromper as palavras. No silêncio, Joanne ouviu um som que não escutara antes. Era um baixo, um gemido suave e distante, que cresceu e morreu devagar. Ela se voltou, olhando para a floresta em frente e para suas profundas sombras, mas não viu coisa alguma. Era como se ela e o Sr. Pierce estivessem sozinhos no mundo e ele não tivesse ouvido o som. Puxou o suéter para mais perto do corpo. Não tinha medo de animais, mas aquele som não parecia o de um animal.